E aí, nação rubro-negra, os palmeirenses estão loucos com a possibilidade do Flamengo comprar um jogador que eles já tentaram em 3 oportunidades, em 3 janelas seguidas e não obtiveram sucesso. E aí, será? Bora ver aqui, os caras estão, ó, com o cotovelinho doendo pra caramba. Vamos assistir mais um reactzão aqui? E aí, você que gosta desse tipo de vídeo, direto ao ponto, sem muita enrolação, principalmente se for torcedor do Flamengo e gosta de notícias cortadas assim, só os cortes que realmente interessam, já segue o perfil, deixa aquele likezão. E os vídeos que eu estou fazendo o corte aqui, o link está na descrição dos camaradas. São super gente boa. Quem quiser acompanhar o canal deles, já clica lá na descrição e segue porque os caras são bacana. Bora pra cima. E daí postei react. Bora! O patamar já melhora ainda mais? Eu acho que sim, né? Porque se a gente olhar a reposição do Pedro, é tipo ninguém, vamos dizer assim. Não tem um centroavante de ofício lá no Flamengo. Tem usado o Bruno Henrique, tem o Juninho, que é muito abaixo, né, de expectativa. Então eles usou até o Arrascaeta, né, como falso 9 no Mundial de Clubes. O que vocês acham do Castelhanos aí? Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que teria dado muito certo aqui no Palmeiras, teria feito muito gol. Aí tem gente falando que ele é limitado, mas marcou gol contra... acho que é jogador da Série B, marcou gol contra Real Madrid, tem bons números sim. Valorizou bastante na Europa. É meio assustador a gente achar o Castelhanos jogador de Série B e o Flaco Lopes um monstro, mas tudo bem, né? Eu acho o Castelhanos um bom jogador. Acho que melhora o patamar aí do Flamengo sim, o Pedro. Acho que melhora. Nesse caso, pra passar pro Pedro, não é que ele fez gol no Real Madrid, né? Num jogo ele fez 4 no Real Madrid. Um jogo. Não, e fez gol, fez bastante gol na Europa, né? Um cara que deu certo na Europa, valorizou. Não sei nem se realmente é o caminho natural. O cara meteu só 4 gols no Real Madrid. Nada demais. Só isso. Agora eles estão querendo menosprezar, dizendo que é cara de segunda divisão, de Série B, não sei o que e tal, mas eles queriam. Esses daqui não, mas tem um monte de palmeirense aí que tá dizendo, não joga nada, perna de pau. Só mais um. 4 gols no Real Madrid. Agora você vê lá, depois, no lance, se foi um gol contra o Real Madrid Castilha. Veja se foi. Ou se foi o Real Madrid titular. Voltar ao futebol brasileiro, o Flamengo tende a não perder também negócio, né? Vamos ver se vai conseguir. Esse é um negócio mais difícil pro Flamengo, não é que negócio fácil de ser feito. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir. Assim, eu acho que pra todo mundo aqui, né? Se trazer ele, tem que vender o Pedro, né? Mas parece que é o que vão, né? Parece que tá fora de novo, né? Do próximo jogo aí. Fora contra o Santos também, né? Tá fora. Mas só um cenário, né? O Daverson também fez gol contra esses caras aí, tá? Então, não sei se é tão bom. Contra o Barça também. Mas fez um de final de Libertadores também. O problema do Daverson é a cabeça dele. Né? Mas falando do Tati Castelhanos, né, Fer? Eu gosto do jogador, só que muda o cenário do Flamengo também. Nós temos duas preocupações aqui. Não é aquele centroavante gigantesco como é o Pedro, né? Que vai se jogar uma pedra dentro da área e vai fazer o gol de qualquer jeito. Não é esse cara. Pelo menos dos jogos que eu vi dele, não é esse cara. Ele é um cara de aproximação. O time do Flamengo necessita desse cara. Então você tem bons pontos que vão driblar. O próprio Bruno Henrique jogando de segundo atacante, como ele já foi muito bem. Cara, muda de patamar e nós temos um problema. É um cara de 26 anos, velho. Vamos dizer que com 28, 29 anos ele vai assumir o auge de um bom atacante, que é mais ou menos a média que todo mundo fala aí na Europa. Cara, esse cara vai jogar 2, 3 anos no Flamengo ainda deitando, velho. E o Palmeiras vai ficar dependendo de Flaco e Vitor Roque. Não que os dois sejam ruim, horrível, péssimo. Mas, desculpa, né? Nós temos que olhar pro cenário de jogadores que estão disponíveis no mercado. Mas aí, de novo, eu vou entrar no mérito lá, viu, Fer? Nós não temos scout, nós não temos diretoria, nós não temos cara de contratação. Cara, é duro falar do Palmeiras quando você olha pros caras tentando buscar o Tati Castelhanos e nós tá vendo se o Benedetti vai jogar na zaga ou vai ser mandado embora do Palmeiras. É complicado olhar pra esse cenário do Palmeiras. É duro mesmo, velho. E aí, TH, complementa aí, só, rapaziada, só pedir pra quem tá chegando. É várzea? Várzea? Não tem esses profissionais aí no clube? É várzea? No seu like aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha a transmissão, vai lá, TH. Bom, pelo que eu vi, as cifras são 25 milhões de euros, né? Acho que é a mesma situação do Vitor Roque, então seria a maior contratação também do futebol brasileiro. Cara, eu procuro opinar menos dos jogadores que eu não conheço tanto, assim. Não assisti MLS, também não sou fã do futebol italiano. Assisti pouquíssimos jogos do Castelhanos, vi talvez jogos contra o Real Madrid mesmo. Então não consigo trazer aqui uma opinião nem a favor nem contra. Acho que parece ser mais favorável, né, pelo hype, também para o jogador, né, argentino, né? Pode, pegar uma Copa do Mundo aí pela seleção jogando no Flamengo, que ele vai ter muito mais visualização aí do que jogando na Lazio, né? Porque na Lazio é aquilo, é como se você estivesse jogando, sei lá, pra Fortaleza aqui no Brasileirão, né? Sei lá, você vai estar contra a maioria dos times ali. E ele fez o quê? Acho que poucos gols em 80 e poucos jogos na Lazio. E aí é o que eu falo, não dá pra você se embasar muito em cima disso. O cara é fraco, não tem 100 gols na carreira, fez só poucos gols na Lazio, mas assim, o nível é um pouco diferente lá no futebol italiano, né? Então, eu vou mais no sentido que é interessante a contratação. Faz tempo que o Flamengo não contrata um jogador, né, com esse hype ofensivamente ali, tá com bala aí porque vendeu o Gerson. Basicamente seria o dinheiro que foi vendido no Gerson, já recebeu, né, foi à vista, investir num centroavante, tá precisando, porque o Felipe Luiz faz questão de ter um centroavante ali mais enérgico, né? Eu acho que o Felipe Luiz talvez gostasse do Rony a qualquer momento aí, porque ele tem o Plata ali, né, fazendo essa função. Realmente o Plata é um bom jogador e entrega muito taticamente. E aí vamos ver se o Tati Castelhanos chega no Flamengo. É um negócio difícil, mas eu acho que é um bom negócio pro Flamengo, tá precisando mesmo. Mas eu também acho. Só pro pessoal aqui da live, o Tati Castelhanos pode aceitar a proposta, pode fazer o que quiser, tá? Quem tem que aceitar a proposta é o time, não ele. Ele pode querer, pode vir, se o time não quiser negociar, não vai negociar. O Pedro não vem, tá, Bento? Mais uma vez. Aliás, há pouco com o Danilo, que foi campeão com o Santos e joga no Flamengo. Pedro não foi relacionado, não. E vai ficar mais ruim pra ele, só pra completar, porque o Flamengo avançou lá pelo que ele lá, sobre a Tati Castelhanos, lembra? Daquele que o Palmeiras ficou no pé. Você ainda tá lá nos Estados Unidos? Tá na Lazio. Ele tá na Lazio, ele deve vir, cara. E esse cara chegar e decreta a saída do Pedro, certeza, né? Porque é 9 mesmo? É centroavantão? Centroavante. O porco queria? Não, nossa cota já queimamos lá na frente. E marca o Vitor Roque. E aí é o seguinte, o Quintino, só do Mike, o que acontece ali, só pra recapitular, o Palmeiras tem uma situação com jogadores mais de 30 anos de fazer contratos menores aí, né? Bom, enquanto isso, o Flamengo tenta a contratação,
segundo a UOL, em vários sites aí, a contratação do Tati Castellanos, que joga na Lazio atualmente, tá? O Palmeiras tentou contratar esse cara em 21 e 22, quando ele estava lá na MLS, né? Ficou um ano, que ela vai e volta, naquela época que falava, não contratava ninguém. Tati Castellanos foi um dos nomes na época ventilado, o cara queria 15 milhões de dólares, o Palmeiras não quis pagar esse valor todo e acabou vendendo para time lá da Itália, tá? Ele tem 26 anos, ele tem passagem pelo New York City, Girona e Lazio, e já tem convocações pontuais ali para a seleção argentina, tá? O patamar da negociação é alto, tá? Os caras pedem 25 milhões de euros, que é o valor pago pelo Zenit, pelo Gerson. Ou seja, essa seria a base do investimento necessário se a Lazio topar conversar sobre a sua saída, o que é incerto também, tá? Já houve declarações de dirigentes do time italiano dizendo que não queriam vendê-lo. A possibilidade de transferência se complica ainda mais, porque ele vem de uma boa temporada. O jogador foi titular da Lazio em boa parte do último ano e marcou em 10 gols em 29 partidas disputadas. Lembrando que o Palmeiras, de novo, né, já tentou a contratação sem sucesso quando ele estava no New York City, tá? E a tentativa do jogador argentino mostra que o Flamengo busca um centroavante, sim, em meio ao episódio do desgaste entre Pedro e Felipe Luiz, tá? Então, o Flamengo estaria aí em busca de um novo jogador para substituir o Pedro. Será que esse cara é bom o suficiente? Né? Ele foi um que fez 4 gols lá contra o Real Madrid, cara. Então ficou mais famoso lá na Europa por causa disso, tá? Aí fez 4 gols, né? E ganhou o Girona na época que ele jogava, meteu 4-2 no Real. O cara ruim não é, né? Mas também tem que ver se tem regularidade, né? Não adianta fazer 4 gols agora, depois ficar... É que nem o Navarro no Palmeiras, fez um jogo, acho que fez 4 gols também na Libertadores, depois também sumiu, não fez mais nada, né? Mas o Tati Castellanos é um jogador muito melhor que o Navarro, né? Isso pode ter certeza que é. Então vamos ver como é que fim dá essa contratação aí, mostrando que o Flamengo tá atrás de outro 9, mesmo com o Juninho lá, né? Podia botar o Juninho pra jogar, mas o Felipe Luiz também não gosta dele. Complicado o Felipe Luiz também, hein? Um homem exigente, velho, tá louco? Um homem bravo, cara. Ele quer que o cara treine, que nem um louco, dá o sangue, soa, participar e jogar. O Abel Ferreira também tem essa mania, né? O Abel Ferreira tem jeito. Se o cara treinar bem, ele põe o cara, ele vê que o cara tá com vontade, que é empenhado. É a leitura que eles fazem, né? E se fosse na época do Romário, ele tava fudido, né? Porque o Romário não gostava de treinar, acho que o Imperador não gostava de treinar, o Gordo não gostava de treinar, o Ronaldão não gostava de treinar também. E mesmo só que chegava no campo fazia, né? O problema hoje do jogador de hoje que não gosta de treinar, chega em campo e não faz. Esse que é o problema. Aí não adianta, né? Já que não quer treinar, que se garanta na hora do jogo. Essa que é a opinião da galera aí, né? A negociação, uma delas é a negociação do Flamengo com o Tati Castellanos. E de certa forma, ele foi um jogador preterido pela diretoria do Palmeiras, pedido por Abel Ferreira e muitas vezes especulado. Na verdade, não foi especulado. O Palmeiras abriu negociações com o jogador. Inclusive, deixou tudo apalavrado, chegou aos valores daquilo que o jogador entendia ser suficiente. Só que na época, o Castellanos, ele estava, se não me engano, na Major League Soccer, que é a MLS. Ele estava emprestado, se não me engano, era de uma equipe da Europa. Ele foi emprestado ao Grupo City. Então, o que o Palmeiras precisava? O Palmeiras precisava organizar a negociação com o jogador e, paralelamente a isso, organizar também o pagamento dos valores com a equipe que detinha os direitos dele, que eu não lembro qual que era. Eu lembro a equipe que ele estava emprestado, que era o New York, lá do Grupo City. Mas eu não lembro a equipe que detinha os direitos do jogador. Não lembro mesmo, viu? Eu não sei se era o Girona. Não vou lembrar. Mas, enfim, o Palmeiras não conseguiu essa negociação. Por várias e várias vezes, o Castellanos ele foi especulado, sei lá, teve umas 2 ou 3 janelas, mais de uma temporada. Toda vez que a janela de negociação abria, Palmeiras está perto de trazer Tati Castellanos. Era sempre assim. Só que o Palmeiras nunca conseguia a negociação porque eles cobravam um valor muito alto pelo jogador. E além disso, cobrava uma compensação financeira ao New York, que no momento detinha o empréstimo do atleta. Se eu não me engano, na época, os valores giravam em torno ali de 15 milhões de euros. De 15 a 20 milhões, porque tinha compensação financeira. O Palmeiras queria pagar de 12 a 14, a 13. Era uma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente quais eram os valores. E por que eu falo desse jogador? Eu tava falando com o microfone, só que o microfone tá desconectado. Nossa. Deixa pra lá, disfarça, vamos continuar. E por que eu falo? Vou ficar sem microfone agora, comecei sem, vou terminar sem. E por que eu falo sobre o Tati? O Abel queria muito ele, porque ele se encaixava muito naquilo que o Abel pensa como jogador. Ele é um jogador jovem, na época ele era mais novo ainda, se não me engano ele tem 26 anos, né, argentino, 26 anos, e ele tem muito ímpeto físico. Além disso, é um jogador que tem um bom combate 1 a 1, então é um cara que consegue dar drible, é um cara que consegue quebrar certas linhas, mas principalmente tem uma característica de marcação muito forte. Se você for em busca de números do jogador, você vai ver que ele tem uma quantidade excessiva de cartões amarelos para um atacante. Aí você vai falar assim, pô, um atacante com tanto cartão amarelo assim? Por quê? Porque ele é um cara que ele faz a pressão na saída de bola da equipe adversária e ele volta também para fazer a retomada defensiva. Olha aqui o mapa de calor dele. Esse mapa de calor era da SofaScore, tá? Por esse mapa de calor, você percebe um pouco das características desse atleta. Você viu que existe uma área central dentro da área, ali próxima à pequena área, muito forte, onde você tem um espaço, né, que está bem preenchido aqui por atuações do jogador, mas também, ó, pelos lados, no setor intermediário, no meio do campo, você tem também áreas de calor muito densas desse jogador. Isso mostra a flexibilidade, a mobilidade que esse cara tem, sendo ali um jogador meio... Sendo um jogador que o Felipe Luiz está precisando no momento. E aí, dizem que os dirigentes lá do time que ele tá já falou que não libera nem por 30 milhões de euros. Aí eu não sei, hein? Veremos cenas do próximo capítulo. Se você gosta desse tipo de vídeo, em especial se você é flamenguista, já sabe, Itaí Postei React vai ficar postando cortes e notícias de última hora relacionado ao Flamengo. E se você gostou do conteúdo, já deixa aquele likezão, já segue. E se quiser ver o canal do pessoal que eu peguei os cortes, eu vou deixar na descrição. Belezinha? Falou e é nóis. Até o próximo.